Olá, o Perfil Comerciário está de volta. Lembrando que nosso programa é uma produção do Departamento de Imprensa do Sindicato dos Empregados no Comércio de Sorocaba, entidade filiada à Fê Comerciários. Fique com a gente! Nós recebemos em nosso estúdio, nesta semana, o presidente do Sindicato dos Comerciários de Sorocaba, Rui Amorim, e o coordenador jurídico da Fê Comerciários, Dr. João André Vidal, para falar sobre as negociações em torno da Convenção Coletiva dos Comerciários, o porquê ainda não foi assinada, além de tratar das cláusulas importantes existentes na Convenção. Vale muito a pena assistir. Muito bem, hoje nós estamos recebendo em nosso estúdio duas visitas ilustres. Primeiramente, o presidente do nosso sindicato, Rui Amorim. Tudo bem, Rui? Tudo bem, para nós é fundamental essa participação em estúdios, estar sempre divulgando, orientando, mostrando aí como anda o andamento das negociações, como é que anda os conflitos, como é que anda a nossa luta em busca de uma vida digna para a categoria comercial da cidade. Muito bem, e também aqui com a gente o Dr. João André Vidal, coordenador jurídico da Fê Comerciários. Tudo bem, Dr. João? Tudo bem, Sandra, é um prazer retornar ao seu programa. Legal, gente, vamos começar aqui o nosso tema de hoje, especialmente para tratar da Convenção Coletiva dos Comerciários, que até agora não foi fechada. Eu queria inicialmente começar com o Dr. João, que ele nos explicasse em que pé, vamos dizer assim, está isso, o que se avançou até agora, por que o acordo não saiu ainda. Aqui na região de Sorocaba, ela está num nível avançado, já tem cidades, o Rui pode melhor anunciar depois, está num nível avançado. O que realmente hoje, Sandra, a dúvida que se girou em torno da negociação coletiva é o reajuste salarial. O índice já está negociado, 9,88. Agora, a entidade patronal, ela insiste em querer o parcelamento desse índice. Isso pode acarretar, isso vai acarretar uma perda significativa no salário dos trabalhadores, e a Fê Comerciários e os seus 68 sindicatos não podem concordar com esse parcelamento. É um absurdo isso, né, Rui? Dividir o reajuste da categoria nesse momento. É injusto, por isso nós, a união de todo o elenco, todo o estado de São Paulo, está aí junto com a coordenação da Fê Comerciários na liderança do presidente Mota, aí no diálogo, como disse o Dr. João, o André, várias cidades de grandes, médio porte já vêm fechando, né, as suas convenções e estamos avançando, né? Já fechamos aqui na região de São Roque, Sindicato Patronal de São Roque, Ibiúna, Mairinga, Alumínio, já estamos aí tudo devidamente já recebendo as suas diferenças, já com o seu salário novo, e estamos também avançando na região de Votorantim, Piedade, Pilar do Sul, Saúde... É outra base daí, né? Representado por outro varejista. Mas é outro varejista bem avançado. E aqui, em Sorocaba, estamos com uma expectativa, mesmo com essa barreira de parcelamento que realmente vai criar prejuízo para o trabalhador. Estamos aí junto com toda a categoria, com todas a apoio da Fê Comerciário, no diálogo para fechar essa convenção coletiva a qualquer momento. Quantas reuniões foram feitas, Rui, para esse acordo, essa negociação? Reuniões e mesas redondas do Ministério do Trabalho. Realmente fomos bem recebidos pela equipe, com o presidente patronal, mas com essa barreira de parcelar e ainda dizer que ainda pagar uma parcela em março, isso realmente é impossível, a perda é grande e o trabalhador realmente não vai suportar. Estamos sempre junto com nossa força para evitar isso. Como disse, está avançado, né, as negociações, mas estamos com essa barreira. Como disse o doutor João André, estamos aí a qualquer momento aguardando uma definição para fechar e divulgar para todos o índice e como vai ser. Muitas empresas, inclusive bem lembradas, já estão antecipando, né, o aumento salarial de fato,
e estamos aguardando essa próxima reunião. Aí vamos estar divulgando aí no nosso canal de televisão, no nosso programa, nas rádios e nos jornais. Aliás, seria interessante se todas as empresas tivessem essa consciência, não é, Rui? E adiantassem esse reajuste, né? Para que os comerciários realmente pudessem usufruir disso já de imediato, né? Exatamente. Tomamos conhecimento de empresas de grande porte, de médio porte, pequeno porte, realmente antecipando essas diferenças e já dando o ajuste real. Uhum. Doutor João, queria que você falasse um pouco para a gente sobre a questão da pauta de reivindicações aí que compõe esse ano a luta aí dos trabalhadores comerciários junto ao setor patronal. O principal item, como sempre, é um aumento real. Um reajuste que identifique um aumento real em relação à perda da valorização da moeda do período anterior. Uhum. Como todos sabem, a database do comércio ela é 1º de setembro. Então, exauriu a convenção coletiva em agosto, agora, e 1º de setembro é onde as partes vão começar a negociar. Pedido cesta básica, ele tem... A convenção coletiva, ela diverge em 2 sentidos. Você tem cláusulas sociais e cláusulas econômicas. Então, sempre olhando para a necessidade do trabalhador, PLR, eu posso falar cesta básica, e outras conquistas, a manutenção das conquistas que já vem há anos sendo praticadas, né? Uhum. Então a FEComerciários, ela sempre nas suas assembleias, ela tira sempre novos direitos aos trabalhadores que possam ser negociados entre as partes patronal e os diversos sindicatos. Certo. Senhor Rui, o doutor João falou a questão de PLR, o sindicato avançou bastante esse ano de 2015 em negociações com o PLR, a gente pode citar aí, acho que o último acordo grande que o sindicato fez foi com o Taust, mais de 230 comerciários beneficiados, né? Exatamente, Taust, Torra, temos dezenas de empresas que fechamos separadamente a PLR. E realmente sempre chamamos a atenção do patronato, dos RHs, e também sugerimos aos nossos comerciários que realmente cobrem do patrão, do seu gerente, e avancem as negociações do PLR, venham com nós aqui, junto com a FEComerciários, avançar. Mas a nossa luta permanente, junto com o presidente Moda, que é um trabalho dinâmico, vem fazendo um diferencial no movimento sindical, e junto com a Federação Patronal, é para que colocar na convenção coletiva a PLR, que a lei realmente deixou a desejar, mas vamos colocar na convenção, e sim passa a ser uma coisa automática. Mas não só a PLR, cesta básica, como disse o Dr. João André, também a manutenção do dia do comerciário, as gratificações especiais para o dia do feriado, que é uma garantia, realmente um direito financeiro que tem dado retorno positivo, são essas cláusulas econômicas, bem citadas pelo Dr. João André, que estamos sempre mantendo e ampliando. Ok, doutor João André, uma dúvida que sempre surge para a gente é a questão da convenção coletiva. O comerciário ele tem data base 1º de setembro. Como não fechou o novo acordo, fica valendo a convenção coletiva anterior ou não? Como que fica isso? O TST mudou recentemente o seu posicionamento jurisprudencial. Essa é a questão da chamada ultratividade da norma. É uma palavra complexa que tem um sentido simples. Então, enquanto não houver uma norma coletiva revogando a anterior, essas deliberações que foram adotadas e foram inseridas na norma, elas continuam vigendo. Mas eu também tenho um outro princípio na CLT, no direito do trabalho, que é a teoria do conglobamento. Então, nós não podemos perder de vista que sempre o lado hipossuficiente da relação capital-trabalho é a pessoa humana do trabalhador. Então, o que nós defendemos? A ultratividade da norma naquilo que não for prejudicial ao trabalhador. Então, isso é muito importante. Então, as cláusulas que forem benéficas ao trabalhador, que não vão trazer prejuízo à dignidade do trabalhador, elas continuam. As cláusulas que precisam de negociação entre as partes, e que pode trazer eventual prejuízo ao trabalhador, essas elas precisam, como já disse, de nova negociação. Então elas se exaurem em si mesmas. Feriados. Eu gostaria que o Rui falasse um pouco pra gente aí sobre a questão dos feriados trabalhados, a questão de folga. Acho que o Dr. João depois pode complementar também isso. Muito bem, a questão dos feriados, aqueles feriados negociados e acordados,
o trabalhador, a trabalhadora comerciária recebe em dobro, né, 100%, tem mais uma folga garantida dentro do mês, e direito de alimentação, transporte, além do recebimento em dobro dos seus direitos. Isso está aí nas nossas convenções, nos nossos acordos. A questão do domingo, ele é mais complexo, vou até pedir para os nossos especialistas falar sobre a questão do domingo. Há um abuso, sim, também do domingo, tanto no comércio varejista, principalmente na questão de supermercados, hipermercados e shopping, que realmente tem certo descumprimento da questão dos domingos. Então eu vou até antecipar, minha cara jornalista, para o nosso especialista, Dr. João André Vidal, fazer uma explanação sobre a questão ou da problemática do domingo, que é uma luta nossa para manter o maior número possível de comerciário com seus familiares, na sua igreja, realmente no seu lazer, no seu conforto, também nos domingos. É uma luta permanente dos comerciários, uma luta permanente da Fé Comerciária, uma luta permanente do movimento sindical brasileiro, que é a qualidade de vida dos trabalhadores nesse momento. Doutor João. Tá, vamos por partes. A Constituição diz que, preferencialmente, o descanso semanal remunerado, chamado DSR, ele vai ocorrer aos domingos. Existem setores, né, da indústria e do comércio que são essenciais. No comércio, em geral, o domingo ele é 2 por 1, ou seja, a cada 2 domingos se folga. Se folga. Perfeito. Só que na CLT, eu tenho que, numa cadeia de jornada de 6 dias, o 7º é para ser descansado. Então, esse confronto tem que ser analisado e as empresas têm que ter uma escala de revezamento. Então, muitos confundem e, às vezes, o trabalhador ele fica 12 dias sem ter a folga e trabalha um domingo quando ele deveria estar em casa descansando. Então, o importante é que ela é legalizada, existe uma lei que rege a matéria, mas o sindicato tem que fazer constantes fiscalizações para verificar se esse direito do trabalhador ele não está sendo ofendido pelo patrão. O Rui já falou mais ou menos que os shoppings e também os supermercados são os que mais dão problema nesse sentido. É isso mesmo? Você que é do jurídico? Ou é muito relativo? Depende? É uma grande confusão, porque shopping é um centro de compras. Então, o que acontece? O shopping com o empresário, ele tem uma relação. Então, às vezes o shopping, ele determina uma abertura. Mas quem define a abertura do comércio é a prefeitura. Isso é o poder de polícia da prefeitura através de lei, porque está dentro do interesse local. Na legislação do comerciário diz que a jornada de trabalho normal é de 8 horas. 44 horas semanais e 8 horas diárias. Então essa é uma grande confusão, que às vezes o shopping quer abrir 2 horas mais cedo e encerrar 2 horas mais tarde. Mas o trabalhador ele tem que ficar atento naquela jornada de trabalho. Eventual diferença nessa questão, e veja que a lei, ela fala de 8 horas, não pode até 8 horas. Ela precisa ter um verbo de ligação, Então, eventual diferença, jornada diferenciada, necessita de acordo com o sindicato. Convenção coletiva com o sindicato. Isso é bom frisar, está na lei 2.790, que regulamentou a profissão do comerciário. Isso é importante. Quem tiver dúvida aí pode estar consultando a lei, a gente está colocando aí na tela o número. Muito bem. Um dos benefícios que a gente considera importante, que acho que é legal ressaltar no nosso programa de hoje, que faz parte do acordo coletivo dos comerciários, são os 2 dias a mais para quem tem até 1 ano, quem tem 1 ano de trabalho, e sucessivamente assim tem uma tabelinha, né? Mas é um benefício que é dado para o trabalhador comerciário no mês de outubro, no pagamento de outubro. Eu gostaria que um dos dois falasse sobre isso. Dr. João, poderia estar explicando melhor? Esse é um benefício que tem na convenção coletiva, na estadual, no âmbito estadual e nas regionais. É um benefício em prol do trabalhador comerciário em homenagem ao dia 30 de outubro. O dia 30 de outubro, como sabem, ficou marcado como em homenagem por conta daquela manifestação que teve da redução da jornada de trabalho no Palácio do Catete. Então os trabalhadores naquela oportunidade, se eu não me engano em 32, né, Rui? O Rui viveu aquele tempo, né? Estou tão velho assim, né? E então eles exerciam jornadas, Sandra, de 12, 14 horas, era absurdo. Então, ali que houve a redução da jornada, e o presidente Getúlio Vargas,
ele baixou um decreto diminuindo essa jornada de trabalho, né? E então, na convenção coletiva, em homenagem ao comerciário, à pessoa humana do comerciário, ele tem aquela disponibilidade de 2 dias, né? Ou como folga ou indenizatória. Mas o importante tem a questão de folga também. Ele pode trocar isso, pode. Se ele tiver 1 ano, ele não queira receber os 2 dias de salário, ele pode folgar 2 dias, é isso? Exatamente. Mas o importante frisar é que é na constância, esse direito do trabalhador é na vigência da norma. Não é prorrogável, diferida para o ano seguinte. Tá. Então ela é prevista na norma e durante a vigência dela, e normalmente é em outubro, aqui que ele é consagrado esse direito. Rui, um benefício realmente importante para a categoria comerciária, esses 2 dias a mais de salário no mês de outubro, né? É importante, é fundamental, é o financeiro, Sandra. Nós estamos colocando no bolso do trabalhador 2 dias a mais. E o importante é a valorização, o resgate da história da categoria comerciária. Uma categoria importante, uma categoria que gira a produção, que gera riqueza. Na verdade, nós somos o motor da economia. Fazemos diferença para a soberania do país. Temos que ser respeitados. E um dos respeitos também na parte financeira. E também falando do momento histórico levantado pelo doutor João André, veja que aula de história, resgate antropológico dos valores das famílias, até dos grandes problemas de conflitos, um problema sociológico. O Dr. João André é um grande estudioso e avançado nos estudos sociológicos e que faz bem encaminhamento nas negociações, nos tribunais, aí, nas mesas de negociações. Parabéns, doutor João, pelo seu avanço, seu conhecimento, não só no mundo do direito, mas também no mundo dos grandes problemas trabalhistas que se damos nas questões sociológicas. Isso é um destaque nesse momento para o doutor João André Vidal. Com certeza, o doutor João é um profundo conhecedor aí das leis trabalhistas e nós vamos seguindo aí para a parte final do nosso debate, né, da nossa conversa. Eu gostaria de ver com vocês, para passar para o nosso trabalhador comerciário, qual a expectativa aí de fechamento desse acordo nos próximos dias, não dá para prever ainda, queria que vocês finalizassem aí para a gente falando sobre isso. Sandra, a expectativa é a melhor possível. Nós tivemos um cenário da economia, crise econômica e política, todos têm consciência disso, estão sentindo em casa, é uma crise que atinge não apenas o Congresso, mas as empresas, mas também no ambiente doméstico, casa a gente está sentindo isso. Como eu disse no começo, a questão está não em relação ao índice, mas em relação ao pagamento desse índice. O Rui colocou muito bem aqui que algumas empresas já anteciparam esse índice, já baseado em outras cidades do estado que já tiveram êxito na finalização das negociações coletivas. O caso de Sorocaba é importante frisar para o trabalhador que a data base está garantida. O que significa a garantia da data base? Então, 1º de setembro é onde as partes vão se reunir para que comece a negociação coletiva, principalmente na questão do reajuste salarial. Então, se for fechado agora no final de novembro, desde setembro para frente, isso vai ser pago. Todas as diferenças estão asseguradas. Isso é importante. Isso é importante, é um trabalho que o departamento jurídico aqui do sindicato fez, né? Então isso é muito bom a gente frisar que não haverá perda nesse sentido. Interessante. Rui, alguma observação a mais aí para a gente? O relacionamento está realmente desgastante, está demorado, mas ao mesmo tempo avançado. Como disse o doutor João André, já fechamos a regional de Ibiúna, São Roque, Mairingue, Alumínio, que faz parte da nossa base territorial. Diálogo bem avançado, mesmo com essas barreiras, eles quererem parcelar uma coisa desnecessária, sem explicação. Está avançado também na região do Sindicato Patronal, na região de Itu, que é o representante nosso na região de Votorantim, Capela do Alto, Piedade, vai até Pilar do Sul, também está avançado. E Sorocaba, nós estamos aí a qualquer momento sentando de novo com o patronal para, se Deus quiser, fechar. E se realmente aumentar as barreiras, nós vamos ter que usar mecanismo para que o patronato desperte e feche a qualquer momento para evitar maiores perdas, tanto para o patronato como para os empregados. Sindicato sempre junto, com a força, com a fé comerciário. Quero agradecer também
o apoio e sempre junto na coordenação do presidente Mota com sua liderança, com o Departamento Jurídico da Fé Comerciário, junto com nós, avançando nesse diálogo equilibrado entre o capital e o trabalho, que é o nosso papel, é o nosso dever. Mas estamos otimistas a fechar a qualquer momento também em Sorocaba. Interessante, nós vamos acompanhar, com certeza vamos dar aí em primeira mão, né, Rui? Você vai passar pra gente e vamos continuar torcendo para que isso saia o mais breve possível e o nosso programa volta no próximo bloco. Todo trabalhador comerciário sindicalizado tem diversos benefícios à disposição. Benefícios que podem refletir positivamente no bolso da categoria. São eles: convênio com uma rede de profissionais credenciados ao sindicato, médicos, laboratórios, dentistas, farmácias e prestadores de serviço em geral, que proporcionam descontos de até 50% e facilidades de pagamentos criadas especialmente para a categoria. Além disso, o associado tem à disposição um clube completo a poucos metros do centro. As vantagens, entretanto, não param por aí, pois o comerciário associado ainda poderá usufruir, junto aos familiares, de ótimos momentos no centro de lazer em Praia Grande, localizado na Avenida dos Sindicatos, bem em frente ao mar. Veja agora o quadro Reflexão com o presidente do Sincomerciário Sorocaba, Rui Amorim. Um momento para você ouvir e repensar suas atitudes com uma bela mensagem. Olá, vamos fazer uma reflexão? Vem comigo. Nunca permita que alguém corte suas asas, estreite seus horizontes e tire as estrelas do seu céu. Nunca deixe seus medos serem maior que a sua vontade de voar. O valor da vida está nos sonhos que lutamos para conquistar. Faça, às vezes, com o seu passado para que não afete seu presente. O que os outros pensam de você realmente não importa. O tempo cura quase tudo, então dê tempo ao tempo. Ninguém é responsável pela sua felicidade além de você mesmo. Não compare a sua vida com a dos outros e não julgue ninguém, pois você não sabe pelo que eles estão passando. Pare de pensar demais. Não tem problema não saber todas as respostas. Elas chegam quando você menos esperar. Sorria, você não é dono de todos os problemas do mundo. E no Jurídico Responde de hoje, mais uma vez, um tema de interesse de todos os trabalhadores comerciários. Você sabe o que significa a sigla CLT? A CLT é a Consolidação das Leis do Trabalho. Ela surgiu pelo Decreto-Lei número 5.452, de 1º de maio de 1943, sancionada pelo então presidente Getúlio Vargas, unificando toda a legislação trabalhista existente no Brasil. Seu principal objetivo é a regulamentação das relações individuais e coletivas do trabalho nela previstas. A CLT é o resultado de 13 anos de trabalho, desde o início do Estado Novo até 1943, de destacados juristas que se empenharam em criar uma legislação trabalhista que atendesse à necessidade de proteção do trabalhador, dentro de um contexto de Estado regulamentador. A Consolidação das Leis do Trabalho, cuja sigla é SLT, regulamenta as relações trabalhistas, tanto do trabalho urbano quanto do trabalho rural. Desde sua publicação, já sofreu várias alterações, visando adaptar o texto às nuances da modernidade. Apesar disso, ela continua sendo o principal instrumento para regulamentar as relações de trabalho e proteger os trabalhadores, como o registro do trabalhador na carteira de trabalho, jornada de trabalho, período de descanso, férias, 13º, entre outros. Na próxima semana, vou explicar qual a diferença entre CLT e Convenção Coletiva de Trabalho. No caso de dúvidas, ligue e faça sua denúncia.
Se preferir, não é necessário identificar-se, mas o sindicato precisa da razão social e do endereço da empresa infratora. Para mais informações, envie e-mail para o nosso departamento jurídico@simcomerciariosorocaba.com.br ou ainda compareça em nossa sede central ou sedes regionais. Os endereços você pode encontrar no site do sindicato aqui na sua tela. Assista agora o Mota Comenta com o presidente da FECommerciários, Luiz Carlos Mota. Trabalhador temporário tem os mesmos direitos do trabalhador contratado pela CLT. E esses direitos devem ser cumpridos como registro em carteira profissional, remuneração equivalente aos demais trabalhadores da mesma categoria, o piso da função exercida, férias proporcionais, 1/3 de férias, 13º salário proporcional e FGTS. O contrato temporário tem duração de 3 meses e pode ser prorrogado por até 9 meses. Esse tempo trabalhado conta para a aposentadoria. Caso você seja trabalhador temporário, consulte o Sindicato dos Comerciários da sua cidade e faça valer os seus direitos. Fique atento, pois vamos acompanhar a agenda comerciária, mostrando todas as atividades e ações do nosso Sindicato dos Comerciários de Sorocaba. Jantar arroz com frango dos comerciários, dia 27 de novembro, às 19 horas, no Salão de Eventos do Clube dos Comerciários, Rua Trinidad 302, Jardim América. Os convites estão à venda por R$ 15. Por hoje é isso. Encerramos aqui o Perfil Comerciário, programa do Sindicato dos Comerciários de Sorocaba, entidade filiada à FECommerciários. Na próxima semana tem mais. Para entrar em contato com nossa equipe, envie e-mail para perfil@simcomerciariosorocaba.com.br. Acompanhe as atividades da entidade durante a semana pelo site e redes sociais aqui na sua tela. Até a próxima!